A não ser que você esteja em outro planeta, você, claro, ouviu falar sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard. No momento que eu gravei ainda não saiu o veredito, mas as coisas estão arrumando para um fim. Daí, como acontece no desenrolar das coisas, nós emitimos algumas opiniões, nós comentamos o assunto do momento. Entretanto, isso não pode ser só entretenimento. Essa seria uma forma errada de apreender o fenômeno que está por trás do que aconteceu ali. Por isso a gente precisa refletir sobre o assunto e o nosso propósito aqui é esse. Então, vem comigo. Saudações pessoal, Lúcio Antônio. Bom, caso vocês não saibam o que aconteceu, caso alguém aí realmente esteja muito por fora de redes sociais ou até mesmo do YouTube, resumo rápido. O que aconteceu foi que o ator Johnny Depp casou-se com uma atriz, algum tempo depois eles se separaram, a mulher acusou Johnny Depp de ter cometido abuso, violência sexual, enfim, violência contra ela, e isso causou bastante prejuízo, evidentemente, na carreira do cara. Entretanto, ele finalmente, depois de conseguir juntar as provas, montar um caso bem feito, processou ela de volta, e aí a gente teve esse caso do julgamento, ela fez o processo também no mesmo caso, então se ele perder, ele vai ter que pagar, e enfim, essa é a situação. E no processo, Johnny Depp inverteu a acusação, dizendo que ela é que era a perpetradora do crime. Ela era a abusadora, ela era violenta e ele era a vítima. Um caso bastante controverso e que ganhou aí proporções mundiais, né? Todo mundo acompanhou o caso, muita gente no mundo inteiro, e há aí milhares de vídeos mesmo em português, legendados e até dublados. Então o caso vai chegando ao fim e a gente precisa de dar alguma opinião, pensar sobre o assunto. Então o que a gente pode aprender, quais lições a gente pode aprender? Nossas reflexões aqui vão girar em torno de 3 temas, tá? O primeiro deles a gente vai ver o poder do discurso político-social, político-cultural. O poder do discurso e como ele tem transformado a sociedade e o que a gente pode fazer em relação a isso. O segundo ponto, a gente vai ver que há um discurso feminista que maqueia a realidade ou a obscurece de uma certa forma ao tentar nos fazer ver os homens como potencialmente maus, enquanto as mulheres não. E por último, eu vou falar sobre como a militância progressista, no final das contas, além de pegar um mal social e dar uma interpretação equivocada sobre ele, ela acaba pervertendo a própria luta contra esse mal. Vamos, sem mais delongas, direto para o primeiro tópico. Um dos áudios comprometedores que os advogados do Johnny Depp mostraram no julgamento, a Amber Heard fala assim pro Johnny Depp: Tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. O que ela quis dizer com isso? Bom, pode contar que ninguém vai acreditar. Por que ninguém vai acreditar? Porque ela estava tão segura de que esse discurso não seria crível, de que a causa era ganha para ela porque ela era mulher. Bom, existem vários fatores que explicam isso. Eu vou dar os 2 fatores principais. O primeiro está vinculado diretamente a esse nosso tópico. Quer dizer o seguinte, esses discursos teóricos elaborados na academia, essas coisas de louco, né, de pessoas muito estudiosas e tudo mais e tal, esses discursos eles acabam chegando às pessoas mais comuns, chegando de repente a você que nem se interessa por tantos estudos assim, ou até mesmo a você que se interessa por estudos, mas de repente não estuda coisas nessa área, assim, coisas de humanas e tal. Essas coisas chegam até nós por uma série de filtros e outras formas, de modo que muitas vezes a gente nem percebe e a gente nem sabe a origem desse discurso, nem sabe a origem dos nossos pensamentos, nem sabe por que a gente pensa as coisas que a gente pensa. Então, por meio de filmes, no programa de televisão, tá nas séries, tá também, evidentemente, no seu professor. Ele não vai nem mencionar Marx, Foucault, Derrida, Beauvoir, Sartre. Ele não precisa mencionar essas coisas. Rapidamente acabam penetrando no nosso consciente e a gente absorve
toda uma perspectiva de mundo distinta, com sua própria ética, com sua própria concepção da realidade. E o que isso gera? Gera em nós uma série de discursos também. A gente vai reproduzindo esses discursos. Pois bem, você tem um discurso feminista, um discurso de que, de repente, os homens são maus, os homens que fazem muitas coisas, as mulheres são as vítimas, o homem é o opressor, a mulher é o oprimido. Esses paradigmas, essas formas de pensar em oprimido e opressor, que é uma forma marxista de pensar, e você absorveu isso aí mesmo sem usar esses termos. Esse discurso se propagou, a gente aceitou, começou a enxergar as coisas dessa maneira e filtrar a realidade dessa maneira, de modo que, muitas vezes, o próprio homem, poxa, se sente totalmente desestimulado em denunciar esses casos, as pessoas fazem vista grossa, não acreditam, está desacreditado. O discurso, portanto, penetrou a sociedade. Essa é uma questão muito importante. Se a gente quiser que as coisas comecem a mudar, porque isso demora muito tempo, a gente tem que cuidar da linguagem, de como a gente absorve a linguagem, como a gente reproduz uma linguagem que está carregada desses conceitos. E como, de repente, a gente começou a absorver conceitos que vão contra as formas que a gente enxerga a própria realidade e o mundo. A gente não pensa assim, mas de repente a gente começa a pensar, de repente você começa a discursar assim, você fica morrendo de medo de ser machista, você fica com medo de ser homofóbico. Então, assim, quando a gente começa a absorver já esses valores, essa forma de apreensão da realidade, né, racista, qualquer coisa, sexista. Então, quando você começa a absorver esse discurso, você já começa a absorver ou impregnar a sua visão de mundo mais conservadora, mais cristã, alguma coisa nesse sentido, que seja, com perspectivas que são contrárias à sua visão de mundo. Isso parece muito teórico, muito abstrato, mas é a realidade que a gente vive no dia a dia. E esse caso simboliza isso muito bem. Amber Heard, ela estava tão segura de que se o Johnny Depp falasse que ele tinha sofrido agressão, que ele sofria de violência sexual, de coisas nesse sentido de abuso no relacionamento, não seria crível, porque ela conhece, ela sabe, ela participa dessa sociedade, ela sabe que o discurso é o contrário. O discurso coloca a mulher automaticamente como vítima. A priori, as pessoas já supõem e aprenderam a supor que os homens são maus, as mulheres vítimas. Portanto, se isso está instaurado na nossa mentalidade ocidental, é claro que ela estava bem segura de falar, não, beleza, ninguém vai acreditar em você. Agora, ele tem um grupo de advogados, ele tem muitos recursos. Quantos homens não teriam a menor condição disso aí? A mulher vai falar e pô, todo mundo vai acatar, vai acreditar. As pessoas já têm a tendência de acreditar já no primeiro relato, na primeira parte que conta as coisas para elas. Quanto mais num caso desses. É muito difícil o homem ter uma credibilidade suficiente para reverter essa impressão que vai ficar de todo mundo, né? Será que esse cara não fez alguma coisa errada mesmo não e tal, porque a mulher foi lá e denunciou. As pessoas há pouco tempo praticamente não acreditariam que uma mulher fingiria um caso desses, que a mulher não tinha sofrido nada, mas diria que sofreu. Pois bem, o discurso dominou a mentalidade, a cultura, e isso acabou transformando e, nesse caso, pervertendo a cultura e afetando a todos nós. E esse domínio da linguagem ele é tão promissor que, por exemplo, se você é contra o feminismo, muitas pessoas vão ter uma ideia de que você é contra as mulheres, né? Não, não é isso. Ou você é contra a militância antirracismo e tudo mais, né? Essa militância racial. Então quer dizer que você é racista. Não, não é isso. E assim por diante. Dominaram o discurso, dominaram a linguagem. E dominar a linguagem é o primeiro passo para dominar as consciências e dominar a visão de mundo que é empregada na sociedade. E as consequências estão aí. Mas a gente vai falar sobre as consequências já já. Então é importante a gente começar a não usar esses mesmos termos. Isso é de uma importância tal e a maioria das pessoas não estão cientes disso. Eu falei sobre essa questão de como os intelectuais acabam influenciando a gente. Tem um vídeo aqui, o vídeo não tá com a melhor qualidade de vídeo. Eu fiz a primeira live, tentei fazer a primeira live do canal, não ficou legal. Tava com um delay muito grande, eu consertei esse delay, mas o conteúdo tá muito legal. Se você animar, tiver a fim de ouvir uma boa exposição, eu vou deixar no card aqui. E aí, dá um clique lá, vê, espera acabar esse vídeo, vê esse outro,
vê aos pouquinhos, fica a seu critério aí, porque ele é um vídeo um pouquinho maior, mas eu falo mais sobre isso aí. Entretanto, eu quero falar mais sobre guerra política, guerra cultural, a guerra do discurso e a questão da linguagem é de uma importância vital. Então, se você quer que eu antecipe, esse vídeo já tá, toda a ideia já tá preparada, só sentar e gravar. Fala, eu quero, fala desse vídeo aí então, esse assunto aí pareceu muito interessante, muito importante e tal. Comenta. Como o canal tá pequenininho assim, se tiver 5 comentários pedindo esse vídeo, eu faço ele já logo na semana que vem, né? Mas de um jeito ou de outro esse vídeo vai sair aí no canal, então já se inscrevam e ativem o sininho que quando sair esse vídeo você já vai receber aí, não vai correr o risco de perdê-lo, beleza? É importante também um outro vídeo que a gente fez aqui, caso você queira também mais um vídeo legal para estudar, o discurso feminista criou em nós um preconceito nocivo. O preconceito nocivo é diferente de um preconceito bom. Como assim preconceito nocivo? Preconceito é coisa ruim, né? Não, não é. Nem todo preconceito é ruim. Eu expliquei isso num livro do Dalrymple, Em Defesa do Preconceito. Vou deixar o card aqui também. Você clica lá depois que acabar esse vídeo e também estuda esse assunto que vai ser bem legal e complementar para o que a gente está falando aqui. Quem já viu esse vídeo sabe o que elas criaram foi um preconceito nocivo contra o homem e um preconceito nocivo a favor da mulher. Bom, mas vamos para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é um ensejo para que nós recuperemos o senso comum, aquilo que a humanidade já sabia, mas que tem sido ensinada a ignorar, graças a esse discurso progressista, esse discurso de esquerda, que é o seguinte, vamos voltar à fala da Amber. Eu sou homem e então as pessoas não vão acreditar que eu sofri violência doméstica. Bom, por quê? O discurso está impregnado e, de certa forma, há um quê de razão aí no que a gente já sabe. Nós sabemos que o homem é mais forte que a mulher, o que contraria o discurso feminista, diga-se de passagem. O homem sendo mais forte, geralmente, que a mulher, é mais fácil pensar que ele seria quem cometeria violência contra a parte mais fraca. Então, de repente, se uma criança robusta, mais forte, ou mais velha, por exemplo, assim, ela fala que sofreu violência, está sofrendo violência de uma outra criança, e você olha uma criança franzina e pequenininha, e você, poxa, não é possível, isso te parece estranho e tal. Então, em certo sentido, há uma fundamentação em uma certa realidade aí, para a gente acreditar nessas coisas. Entretanto, é muito mais do que isso. E aqui está um perigo muito grande. Presta atenção, se nós somos apresentados a uma meia-verdade, geralmente nós vamos acreditar nela como a verdade total, principalmente quando o discurso tenta pôr essa meia-verdade como a verdade completa. Por que isso? Porque se está apresentando uma coisa que é um fato bem conhecido, então você confirma isso, você fala, realmente, as coisas parecem assim. E você não vai questionar sobre a parte que não foi apresentada, porque você não está ciente dela. Você precisa pensar, você precisa investigar. Então, se isso não for dito, você vai engolir. Meias-verdades são perigosas por isso. Muitas vezes as meias-verdades carregam num discurso uma série de falsidades. E esse é o caso. Perceba, as feministas discursaram sobre a maldade do homem. O homem é um potencial estuprador, o homem é muito mau, o homem é violento com a mulher, o homem ele é opressor, ele é dominador e tal. Isso é falso? Bom, em certo sentido sim, né? Dependendo do que elas querem dizer, sim. Mas geralmente é verdade no sentido de que o homem tem o potencial para todo tipo de maldade. Ele é um potencial, um monte de coisa ruim. Ele é um potencial assassino, ele é um potencial ladrão, ele é um potencial, sei lá, feminista. Ele pode ser potencialmente um monte de coisas ruins. Isso é verdade. Há maldade no coração humano e os homens em situações ruins podem fazer escolhas ruins. O que é muito diferente de dizer que todo homem provavelmente será um estuprador, um agressor de mulheres, e, enfim, misógino, etc. Esses são outros 500, e é isso que a gente nega. Mas o que é omitido nesse discurso é que a mulher é uma potencial estupradora, assassina, ladra. Também
Essa é uma outra parte da verdade que não é dita. O outro lado da moeda. A mulher também é potencialmente todas essas coisas ruins. Quando a gente absorve pelo discurso esse primeiro fato e a gente olha para nós mesmos e fala, poxa, eu já tive pensamentos muito ruins na minha mente. Muitos vão falar, poxa, eu já fiz coisas ruins, né? Não necessariamente essas coisas mais horríveis e hediondas, mas qualquer um sabe, qualquer um já vivenciou, experimentou o pecado no coração humano. Entretanto, esse discurso camufla o fato de que as mulheres também são tão más quanto os homens, porque é a humanidade que é caída, é a humanidade que é pecaminosa, a humanidade inteira é má. Portanto, o fato da gente absorver só a primeira parte dessa verdade faz com que a gente caia no engodo de que provavelmente é o homem que é o agressor na relação. E detalhe, a mulher que comete esse tipo de violência, ela se vale muitas vezes do ethos masculino, do machismo do homem, de que ele não pode bater na mulher, ele não pode revidar. A gente aprende assim, na nossa cultura misógina, a gente aprende que você não pode bater na mulher. Não se bate na mulher nem com uma flor. Então, a mulher vai agredir e tal, e o cara fala, eu não vou bater nela, ela não é um cara que eu tô brigando. Então, ela se aproveita disso, muitas mulheres, principalmente as mulheres ruins, né, e más. Esse é um fator que influencia o caso do homem não revidar a mulher e encorajar a mulher a todo tipo de agressividade. As mulheres praticam violência doméstica de outros modos, por exemplo, com pressões psicológicas. Muitas mulheres matam os maridos envenenando. Isso acontece muito mais do que as pessoas pensam. A mulher, poxa, pode agredir o marido lá com uma faca. Enfim, existe uma série de maneiras em que isso de fato acontece e é terrível também. Essa é uma dura realidade que é obscurecida justamente porque nós compramos só meia verdade, como se a outra verdade não fosse real. É verdade também que o homem tem o potencial para ser bom, tem o potencial para ser um grande defensor e respeitador de mulheres. A mulher também tem o potencial para ser bom. A mulher pode ser uma pessoa muito respeitosa, boa, gentil. E essas coisas são omitidas nesse discurso, porque elas não encaixam no paradigma de opressor oprimido, porque elas não encaixam na realidade do discurso que elas querem promover. De maneira breve, mais uma vez, as mulheres começaram, supostamente, assim que é narrado, pelo menos na história oficial, né, que nos é dita do feminismo, ali começaram querendo o quê? Direitos que os homens tinham, mas os homens conquistaram esses direitos de fato, lutaram, trabalharam duro para conquistar esses direitos, então elas queriam a concessão desses direitos que os homens conquistaram. Os homens concederam esses direitos. As mulheres viram nos homens, então, os concorrentes, e homens talvez com muito mais experiência, já estabelecidos no mercado. Então, muitas feministas começaram a criar uma certa ojeriza, esse adversário a ser disputado, a mentalidade de classe oprimida, mais uma vez entra em cena e elas se veem como um grupo que deve enfrentar o grupo rival e oposto, que é o grupo dos homens. E esse discurso vai ganhando uma tonalidade cada vez mais agressiva até se tornar um ódio ao homem. Uma ideia de demonizá-lo e demonizar o homem a ponto de, poxa, ser legítimo todo tipo de agressão contra um homem. Então, assim que esse discurso foi montado, a gente foi comprando isso aos poucos. Seja por falta de perspicácia, mas geralmente por falta de próprio conteúdo e influências positivas para denunciar essas coisas. Aliás, essa é a importância do nosso canal. Esse é mais um canal que está aqui para nos ajudar a ver as coisas como elas realmente são. Então, curta esse vídeo, né? Você fala, oh, esse é um conteúdo bacana para outras pessoas verem. Curta o vídeo. Curtir isso já vai fazer o YouTube entender que você está gostando, que mais pessoas estão gostando do vídeo e vai entregar para outras pessoas. E claro, você também pode compartilhar o vídeo. Entrega para outra pessoa, fala, poxa, olha que vídeo instrutivo, bem legal, bem interessante essas abordagens aqui e tal, né? Pronto, faz uma propaganda simples assim, que você gostou do vídeo mesmo, fala que você gostou, fala o que você gostou, o que você achou, ou simplesmente manda pra alguém e fala, ó, assiste esse vídeo aí que é legal e tal. Isso vai ser muito importante pra gente começar a mudar essas coisas. E essa é a nossa humilde pequena contribuição, ok? Então vamos pro nosso próximo tópico. Eu vi uma vez, eu não lembro se era do Constantino ou do falecido Reinaldo Azevedo, a expressão toque de merdas.
faz alusão à lenda, ao mito do rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro, e o toque de merdas seria aquilo que tudo que toca vira, com perdão da palavra, merda. Bom, o progressista, a mentalidade progressista, o espírito progressista faz justamente isso. Essa mentalidade de esquerda, tudo que ela toca vira cocô, vira merda. Por que eu falo isso? Existe violência contra a mulher? Claro que existe. É repugnante, merece o nosso ódio? Claro, a gente tem que, combater isso com todas as nossas forças. Então o que acontece? O progressista em geral vai se apropriar da luta contra esse problema, contra esse mal, e vai colocá-lo nos moldes dos paradigmas de esquerda. Então essa politização é nociva porque ela é falsa, porque a gente entende que o progressismo é falso, uma leitura equivocada da realidade. E as consequências estão aí. A gente vê o que acontece. Quando ela pega e faz esse discurso falso que eu acabei de mencionar, você cria uma situação de agressão contra os homens. Só que isso vai sendo mascarado, porque o discurso mesmo, ele como que coloca vendas sobre os nossos olhos para ver esse fato da realidade. Entretanto, essa anomalia na percepção de mundo feminista, progressista, acaba se avolumando até que ela fica impossível de não ser notada. Esse é o caso Amber Heard, Johnny Depp. Ali a coisa estourou e veio às nossas vistas e as pessoas se chocaram em descobrir que, sim, mulheres cometem violência doméstica, mentem, que foram abusadas e assim por diante. Aqui no Brasil nós tivemos casos também bastante famosos, com repercussão grande. O caso da Nájila Trindade e do Neymar, o caso da Mariana Ferrer. São casos de mulheres mentindo sobre ter sofrido algum tipo de violência e elas poderiam ter sido bem-sucedidas. Quantos outros casos não foram bem-sucedidos? A gente sabe, já ouviu falar muitos casos nesse sentido. As pessoas criaram essa tendência, certo? Esse preconceito contra o homem. Portanto, a mulher diz e ela já vai ser crida. E muitas mulheres más, existem muitas mulheres más, tanto quanto homens maus, e as mulheres más vão se aproveitar dessa situação extremamente vantajosa. A mulher é recusada e aí ela pega e, para se vingar, acusa o cara de ter abusado, de ter feito alguma coisa com ela. Olha que acusação grave, isso vai destruir a vida do cara. Muitas pessoas foram presas por causa disso e tiveram as vidas destruídas na cadeia, né? Quando não são mortas. Nem todo mundo tem acesso aos advogados do Johnny Depp. E aí o que acontece? Depois que essa anomalia cresce e já não pode ser mais ignorada, é muito possível que um problema inverso ganhe lugar. Qual? O de que, na verdade, o discurso verdadeiro é o extremo oposto do que estava sendo colocado. Então, de repente, as pessoas podem começar a desconfiar de qualquer denúncia feita por uma mulher. E no final das contas, percebam, a luta ficou muito pior. A luta recebeu um prejuízo e não benefício graças a essa militância. Porque imagina se, agora o caso da Nájila, o caso da Mariana Ferrer, o caso da Amber Heard, isso pode gerar nas pessoas a impressão de que, essas mulheres são mentirosas. Quando a mulher fala isso aí, pode saber que tem alguma coisa errada, que ela tá querendo dinheiro do cara ou se vingar do cara. E, bom, tem casos assim, tem casos que não são assim. Só que a gente não pode assumir, nesse caso, nenhum desses preconceitos. O preconceito que a gente tem que ter aqui é que, o homem é mau. É isso aí, o ser humano é mau. E por outro lado, as pessoas podem estar dizendo a verdade. Então, nós temos que ouvi-las. Essa é uma perspectiva conservadora básica, prudente, cautelosa. Bom, eu não sei, vamos ouvi-las. Vamos dar aí o benefício da dúvida, a presunção de inocência, vamos dar a pessoa ao direito a um julgamento, a uma boa investigação. É assim que deveria ser, simplesmente. Mas a militância acabou pervertendo a coisa e tornando a situação muito perigosa. A mesma coisa pode ser dita, por exemplo, do caso da militância racial. Você é contra as cotas. Eu posso fazer um vídeo também falando sobre isso. Eles já vão falar, você é racista, você quer que o negro, ou que o índio, ou que o chinês seja prejudicado. Não, pelo contrário. E se de repente eu tenho uma percepção de que as cotas vão prejudicar, inclusive os próprios beneficiados pelas cotas?
Já ouviu esse argumento? Não? Então como é que você acha que eu quero prejudicá-los? Tem mais, né? O Ben Shapiro, por exemplo, num programa que ele vai falar sobre como esse discurso, por exemplo, cria no negro o discurso racial, do racismo, né, da militância e tal, cria uma paranoia no negro de modo que qualquer falha que ele tiver na vida, qualquer coisa que não for bem sucedida, ele vai supor que foi por causa de racismo. As pessoas não gostam de mim porque eu sou negro. Ah, a pessoa não me contratou porque eu sou... Não, de repente foi simplesmente uma pessoa desqualificada. As suas habilidades não eram suficientes ali. Mas as pessoas vão pensar dessa forma e tal, e isso é óbvio que é prejudicial, e óbvio que é paranoico. Ou, ai, não me contratou porque eu sou mulher. Não, de repente você não era qualificada para coisa. Não quer conceber de maneira nenhuma essa possibilidade, aí a coisa, e muitas pessoas está tão impregnada que elas vão imaginar que sim, a probabilidade maior é porque eu era mulher ou porque eu era negra e tal. Então, assim, essa é uma forma muito negativa de lidar com a coisa que mascara a realidade. E que de repente vai obrigar, por exemplo, as pessoas a contratarem uma mulher incompetente ao invés de um homem competente, ou de uma outra mulher competente. A contratar um negro competente ao invés de um branco competente, ou de um outro negro competente. Bom, eu posso discursar mais sobre isso no outro vídeo também, se quiser só comenta aí que a gente fala mais sobre isso. Mas o ponto aqui que eu quero que vocês percebam é que toda essa militância acaba sendo prejudicial à própria causa que ela propunha se defender. Pior ainda, por exemplo, no caso do racismo, é quando as pessoas começam a perceber que um monte de acusações de racismo são falsas. Por exemplo, imagina, o patrão não quer contratar, ou o empresário não contrata uma pessoa porque ela foi mal num desempenho, num teste. E aí eles começam a falar, porque é negro você não quis contratar. E aí o cara olha e fala, pô, não tem problema com isso. Eu tenho funcionários negros, eu tenho amigos negros, de repente familiares negros, de repente o cara é casado com uma mulher negra e tal, mas aí ele não fez aquilo ali por racismo e tal. E o cara fala, é mentira, é falso. O cara sabe que ele não foi racista, não teve nada disso. E aí, quando as pessoas começam a perceber a falsa acusação de tudo é racismo, e elas falam, pô, isso não é verdade. O que acontece? As pessoas podem desconfiar que nunca há. Então, de repente, todas as alegações de racismo, a gente começa a desconfiar. Será que foi mesmo? Será que houve racismo aí mesmo? Aconteceu não sei o que lá, e a pessoa me tratou mal, que era negro. Então, será? Será que foi isso mesmo? Percebe, isso é ruim, porque os verdadeiros casos podem começar a ser ignorados. Portanto, perceba, esse é o toque de merdas da esquerda nas lutas dessas causas sociais. Isso é horrível, isso é terrível. Prejudica as verdadeiras vítimas. E é isso que a gente quer evitar. Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu acho que essas são as lições que a gente tem que tirar desse caso. São lições muito interessantes. Vamos pensar sobre isso, pensar que esse caso e casos como o que aconteceram aqui no Brasil são uma oportunidade para a gente começar a repensar as coisas. Você quer continuar aprendendo uma visão de mundo conservadora? Instituto Burke é a minha recomendação. Acesse o Instituto Burke, eu vou deixar o link na descrição. Lá você vai ver, você pode escolher, você não tem uma sequência exata para você fazer os cursos e as aulas. Vai para os assuntos que mais te interessam, dá uma olhada no link, clica, você não vai pagar nada em clicar no link. Então você olha lá, vai apresentar lá vários cursos e quem sabe te interesse, e é uma excelente recomendação para você avançar os seus estudos. E claro, o nosso próprio canal aqui, continue aqui que a gente vai continuar produzindo vídeos a respeito e que podem ser também bastante instrutivos. Eu vou deixar na descrição a indicação de alguns livros que podem complementar isso aqui que a gente já falou. Então, se você quiser, é aí uma boa leitura para você fazer. Ok? Pessoal, então eu vou deixar aqui do lado indicação de vídeos. Então é importante complementar essas coisas. Outros vídeos que a gente tem feito são importantes para fundamentar uma perspectiva realmente conservadora. Então, assim, se você não quer ter uma visão ingênua sobre o mundo ou ser manipulado por progressistas que negam a realidade, às vezes até mesmo a sua fé, dá uma olhada aí em mais vídeos do nosso canal que também já vão te ajudar bastante nisso. Assim espero, pelo menos. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Abraço!